Olá, estudantes do 7º ano, tudo bem com vocês? Hoje vamos para mais uma aula de língua portuguesa, a aula de número 26. Para começar, sou a professora Pamela, estarei com vocês nessa aula e já vamos organizando o nosso material, como sempre fazemos no início de cada aula. Então, hoje separaremos as folhas para anotação, o seu caderno, o seu lápis, sua caneta, borracha, apontador e, se tiver, o seu dicionário. Também já peço que, na sequência, anotem a data da aula de hoje e o número. Dou então um tempo para que organizem o material e já voltamos para iniciar a aula. Material organizado, data anotada, então vamos relembrar um pouquinho, como sempre fazemos, sobre a aula anterior? Vamos lá! Na aula anterior, a aula 25, nós trabalhamos com a comparação dos textos biográficos de duas personalidades, que eram a jogadora Marta e o paratleta Daniel Dias. Lembram-se, nós comparamos esses textos, relembramos fatos importantes da vida desses atletas e depois fizemos algumas atividades focando aspectos importantes da vida de cada um, construímos uma linha do tempo, lembram-se, colocamos os fatos em ordem cronológica no final da aula e ainda fizemos algumas atividades que focavam a estrutura de um texto biográfico. Lembram que trabalhamos sobre biografias e a biografia é um texto que narra, conta a história de vida de alguém. E depois de termos feito tudo isso, ao final da aula, eu propus a vocês que fizessem uma produção de texto. E o que era essa produção de texto? Era vocês mesmos produzirem um texto biográfico. E como vocês fariam isso? Lancei a vocês um roteiro e o primeiro passo era escolher alguém para biografar. E ainda apontei a vocês um cuidado bem especial devido ao período que estamos vivendo, de distanciamento social, não é mesmo? Eu indiquei a vocês que ou escolhessem uma pessoa do seu convívio em casa, ou, se não fosse o caso, fizesse uma videochamada com a ajuda do seu responsável para conversar com essa pessoa a qual você tem a intenção de biografar. Bem, depois de ter explicado todo esse roteiro, deixei a vocês o e-mail da equipe de língua portuguesa, da Secretaria Municipal de Educação daqui de Curitiba, para que mandem essa produção, fotografassem e mandassem essa produção para nós. Lembrando que ainda aguardo recebê-las. Tudo bem? Agora, para a aula de hoje, parece que esgotamos o assunto da biografia, não é mesmo? Então, se você estava atento ao primeiro slide dessa aula, já viu que lá no cantinho estava escrito leitura literária. Vamos conferir então o que temos para a aula de hoje? Bem, na aula de hoje nós trabalharemos com literatura. Sou muito suspeita para falar. Como professora de língua portuguesa, eu gosto muito de literatura. Mas calma, não vai imaginando que nós vamos fazer leituras de livros enormes com aqueles vocabulários difíceis. Não é nada disso. Hoje trabalharemos com uma obra bem especial que vou apresentar no decorrer da aula. E o que mais teremos? Teremos gênero textual narrativo, elementos da narrativa, ou seja, do que se constitui o texto narrativo, literatura brasileira atual, que é quando vou apresentar a obra a vocês, e leitura de trechos da obra. Por que trechos? Porque é uma obra um pouquinho extensa e nós não temos como abordá-la durante uma aula de 45 minutos, não é mesmo? Então vamos continuar? Bem, o que é um texto narrativo literário? Eu acredito que vocês já devem estar pensando, poxa vida, mas texto narrativo não pode ser a notícia?
Sim, mas aí nós temos uma diferença bem importante que eu já vou comentar desde agora. O texto narrativo literário tem uma maneira de se apresentar ao leitor. O texto narrativo não literário se apresenta de uma outra forma, a linguagem é empregada de uma outra maneira. E nesse quesito de texto não literário está a notícia que nós já estudamos na aula passada e não é o nosso foco hoje. Vamos continuar? Bem, o que é um texto narrativo literário? Primeiro, é um texto que narra uma sucessão de fatos, acontecimentos que constituem uma trama, uma história. Ou seja, ele conta uma história. Narra, conta. E é um texto ficcional e faz uso estético da palavra, diferente da notícia, que é um texto não literário que narra fatos da realidade. Essa primeira parte é bem importante, então eu vou deixar um tempinho para que vocês anotem essas informações. Informações anotadas? Então, essa é a primeira parte dessa aula na qual trataremos do texto narrativo. Bem, uma informação importante, devo prepará-los porque essa primeira parte da aula ela vai ter umas explicações mais técnicas sobre o que é um texto narrativo, mas são informações bem necessárias para fazermos uma leitura completa da obra depois. Certo? Então vamos prosseguir? Agora que já sabemos o que é um texto narrativo, já sabemos algumas características, vamos estudar um pouco mais sobre essas características do texto narrativo? Acompanhe. Características do texto narrativo. Primeiro, é contado por um narrador. Bem, se o texto narrativo conta ou narra uma sucessão de fatos, alguém conta essa história. Então, esse alguém é o narrador. Outra característica, narra uma história. Isso acabamos de ver também. Terceiro, principais elementos do texto narrativo são o espaço, tempo, o enredo, personagens e o narrador. Esses elementos são essenciais para que a gente compreenda de que forma o texto narrativo se constitui. Então, nós temos que ter um lugar onde essa história é contada, um tempo no qual essa história é contada, pode ser o passado, pode ser o presente, pode ser no futuro, há obras que tratam do futuro. Precisamos também ter os personagens, que são aqueles que dão vida à história. A trama ou o enredo é a história em si, como que ela vai se desenvolver com a sua apresentação, seus problemas, as vivências dos personagens e um desfecho lá no final, que é quando nós descobrimos o final da história, que gera muita curiosidade, e o que acontecerá com esses personagens. Quem nunca se apegou a um personagem de uma história especial, não é mesmo? Continuando. O texto narrativo é escrito em prosa. Prosa, pessoal, é o oposto lá da poesia. O texto em prosa não tem rimas ou um ritmo em específico. Outra característica, ele apresenta começo, meio e fim. Então, o texto narrativo terá introdução, desenvolvimento e a conclusão. E por último, o texto narrativo está presente em diferentes gêneros literários, não esqueçam: romance, novela, conto, crônica e fábula. Combinado, pessoal? Agora, daqui por diante, nós estudaremos um pouco mais detalhadamente essas características. Então é importante que vocês anotem cada uma delas. Deixo na tela mais um tempinho para que tomem nota dessas informações.
Informações anotadas? Vamos continuar estudando um pouco mais sobre esses elementos? Vamos lá, acompanhe. Quais são, então, os principais elementos da narrativa? São espaço, tempo, enredo, personagens e o narrador. Mas o narrador trabalharemos na próxima tela. Vamos conferir, então, um a um, começando pelo espaço. O espaço é o local onde se passa a narrativa. Pode ser um espaço físico, social ou psicológico. Bem, pessoal, nesses últimos exemplos, espaço físico é quando há descrição ou quando a história se passa num lugar em específico. Pode ser uma escola, pode ser a casa do personagem, ou às vezes a história apresenta vários locais, mas o espaço é relativo à palavra mesmo. Pode ser o espaço físico. Espaço social é quando a narrativa ela vai explorar um pouco mais o lado psicológico de um personagem, e o espaço social é quando há a descrição mais ligada à sociedade nessa obra. São diferentes formas de se colocar um espaço dentro de uma narrativa. Segundo elemento, tempo. O tempo é o tempo em que se passa a narrativa. Está relacionado à duração das ações da narrativa e o desenrolar dos fatos. Ele pode ser cronológico, quando os acontecimentos são marcados por horas, dias, anos e etc. Ou psicológico, se refere às lembranças vividas pelos personagens. Terceiro elemento da narrativa é o enredo. O enredo, como falei anteriormente, é a trama na qual as ações acontecem e são vivenciadas pelos personagens. É a história em si. Agora, o próximo elemento importante são os personagens, e aqui nós temos 3 classificações. A primeira, personagens protagonistas, que desejam, tentam, conseguem algo e são aqueles que têm mais destaque no enredo. Os antagonistas, que dificultam, atrapalham e impedem que algo aconteça, ou os famosos vilões da história. E os personagens secundários ou secundárias, que desempenham papéis menores. São coadjuvantes, quando ajudam os protagonistas, ou figurantes, quando estão ali apenas para caracterizar um espaço. Deixo então na tela um tempinho para que anotem essas informações. Informações anotadas? Lembram quando começamos a explicação sobre esses elementos, eu falei que tinha um que trabalharíamos na próxima tela? Então vamos lá. Ele é um dos mais importantes e esse elemento é o narrador. O narrador é nada mais nada menos que quem conta a história. E ele pode se apresentar de 3 diferentes formas predominantes. Vamos estudar cada uma delas. O narrador pode ser um narrador personagem, que é aquele que conta a história em primeira pessoa, eu, a partir do seu ponto de vista, transmitindo suas emoções. Tem conhecimentos limitados sobre as outras personagens e sobre o enredo como um todo. Ele conhece apenas os próprios pensamentos e ações. Bem, agora vamos estudar o segundo. É o narrador onisciente. Usa tanto a narração em terceira pessoa, ele, quanto em primeira pessoa, eu. Há momentos na narrativa em que a voz do narrador se confunde com a voz dos personagens, pois esse tipo de narrador conhece os personagens e o enredo como um todo, nos mínimos detalhes. Então percebam que o narrador onisciente é bem diferente do narrador personagem. Enquanto o narrador personagem tem um conhecimento limitado, ele narra a história a partir do seu ponto de vista, o narrador onisciente irá narrar na visão como se ele estivesse presente em todos os fatos, onisciente, de estar em todos os lugares.
certo? Ele vai ter uma visão muito maior da narrativa. Agora vamos analisar o terceiro tipo de narrador. É o narrador observador. Ele narra os fatos em terceira pessoa e mantém uma narrativa imparcial e objetiva. Ele conhece os fatos, mas não participa das ações, de modo que conta a história sem se envolver diretamente com ela. Embora tenha conhecimento das ações, o narrador observador não conhece o íntimo das personagens. Bem, então estudamos agora os 3 tipos predominantes de narração nos textos narrativos e percebam que cada um tem sua característica. No terceiro caso, que é o narrador observador, esse narrador, apesar de conhecer as personagens, como é o caso do narrador onisciente, ele não se envolve na história. Bem, então deixo para vocês mais um tempinho para que anotem essas informações. Informações anotadas, pessoal? Então agora a gente precisa analisar mais algumas características antes de conhecer a obra de hoje. Mas tenham paciência que ela já está chegando. Bem, estudamos características, estudamos elementos, agora vamos ver sobre os tipos de discurso. Professora, eu não lembro o que é discurso. Discurso é só aquilo que a gente fala? Sim, é o falar em si. Mas nós temos tipos de discurso e isso já andou aparecendo aqui nas aulas do 7º ano. Lembram do discurso direto, do discurso indireto, dos diálogos, do uso da pontuação específica, como 2 pontos, travessão, ou o uso de aspas, que apareceu também lá na aula 25? É sobre isso que nós vamos falar. Não é muito novidade para vocês. Vamos acompanhar como que isso acontece dentro do texto narrativo? É simples. Percebam, nós temos 3 tipos de discurso predominantes no texto narrativo. É o discurso direto, o discurso indireto e o discurso direto e indireto. Nossa, professora, que confusão! Calma, já vou dar exemplos. Então, percebam, o discurso direto, primeiramente, ele apresenta a fala das personagens de forma exata, reproduzindo diálogos com a utilização de 2 pontos e travessão ou aspas. O uso das aspas é um pouco menos frequente. Não sei se vocês vão lembrar agora, uma das últimas falas que coloquei do atleta Daniel Dias lá na aula 25 tinha o uso das aspas. Por quê? Porque aquela fala foi retratada da mesma forma como ele a disse para o jornalista, para quem estava entrevistando. Lembram-se? Em outros momentos, em outras aulas, já apareceu também aqui outra obra literária, que era da Bolsa Amarela, que também trazia esse diálogo da mesma forma como estava no livro. Então, lá utilizamos também esses sinais de pontuação específicos. Então, o discurso direto é quando é retratado na obra a fala exata da personagem. Entendido? Vamos para o discurso indireto? No discurso indireto, prestem atenção na palavra indireto, indiretamente. Não é a pessoa mesmo que pratica a ação. Então, como é que vai se dar esse discurso indireto? É um discurso que reproduz a fala das personagens por meio de outras palavras. Então, nós utilizamos uma outra forma de colocar a fala desse personagem na história. E por último, o discurso direto e indireto, que ocorre quando o narrador mistura trechos de fala exata dos personagens lá do discurso direto e suas impressões sobre os acontecimentos, discurso indireto.
Isso não parece estar relacionado lá aos tipos de narrador que nós acabamos de estudar? Então lembrem-se, por exemplo, um narrador onisciente que conhece os personagens, que conhece a história e que também participa da narrativa, ele pode utilizar esse tipo de discurso, direto e indireto, pois ele vai mesclar essas duas perspectivas dos personagens e a dele. Entenderam como que isso pode se operar dentro do texto narrativo? Bem, pessoal, deixo então na tela para que anotem essas informações e já voltamos. Informações anotadas? Vamos continuar, estamos quase lá. Bem, agora precisamos estudar sobre a estrutura básica do texto narrativo. Então já vimos características, estudamos os elementos, espaço, tempo, personagens, narrador. E estudamos agora os tipos de discurso. Agora vamos estudar sobre a estrutura. Lembram-se que nós comentamos lá no início que é um texto que tem começo, introdução, meio, desenvolvimento e fim, que é a conclusão? Então, agora vamos analisar essas partes em específico, pois um texto sem sequência é um texto difícil de compreender. Pensem, quando vocês vão escrever algo, nós precisamos planejar começo, meio e fim para que esse texto seja compreendido. O texto narrativo funciona da mesma forma. Vamos ver? Então, qual é a estrutura básica do texto narrativo? É a introdução, o desenvolvimento e a conclusão, como eu já comentei com vocês. E o que acontece na introdução? Bem, a introdução é a parte inicial do texto. É nessa primeira parte que pode ser um capítulo, pode ser um parágrafo, pode ser às vezes uma linha. Tem autores que conseguem fazer um trabalho estético com a palavra tão bacana que conseguem colocar todas essas informações em uma linha. Então vamos analisar o que acontece nessa parte inicial. Nela identificamos os fatos, o contexto, o espaço, o tempo, personagens, o enredo e o narrador. Percebam como os elementos agora estão dentro da estrutura básica do texto narrativo. Prof, o que acontece no desenvolvimento? Bem, o desenvolvimento é a parte na qual os fatos apresentados se desdobram e onde surge o conflito, que é aquele problema que aparece em toda a história para deixá-la mais emocionante. No desenvolvimento também revela o momento marcante da história, que é o clímax, é o ponto máximo de tensão, que prende o leitor até que ocorra o desfecho. E por último, a conclusão, também chamada de desfecho, e é a parte na qual os conflitos se resolvem e se descobre o que houve com os personagens. Então essa é a estrutura básica do texto narrativo. Nós temos começo, meio e fim. No meio é onde se apresentam os problemas e o problema maior é o ponto mais alto de tensão dentro de um texto narrativo. E lá no final é quando esse acontecimento vai se resolver. Um tempinho para que anotem as informações. Anotaram as informações? Bem, agora, pessoal, chega de informações técnicas. Vamos conhecer o texto de hoje? Qual é o texto de hoje? Desembaralhe as letras para descobrir o título da obra e o autor. Deixo na tela então para que resolvam o enigma.
Então, estudantes, observaram a imagem? Essa imagem é a capa da obra que vamos trabalhar hoje. A partir dela, vocês podiam pensar um pouco e tentar desembaralhar as letras para descobrir o título e o autor. Vamos conferir quais são essas informações? Acompanhe então. Qual é o título da obra? Deu a Louca no Tempo. E o autor, que é quem escreveu essa obra, é Marcelo Duarte. Então hoje vamos trabalhar sobre esta obra. Vamos conhecer um pouco mais sobre ela. Anotem aí no seu caderno essas duas informações importantes. Anotaram? Então vejam só, aí no seu caderno já devem estar constando as características do texto narrativo, além da data, é claro, e o número da aula de hoje, os elementos, o tipo de discurso e também a estrutura básica do texto narrativo e agora o título e o autor da obra que trabalharemos hoje. Bem, vocês não acham que é importante, quando a gente vai ler um livro, conhecer um pouquinho mais sobre esse autor? Bem, vamos lembrar o seguinte, nós vamos trabalhar hoje literatura brasileira atual, portanto, precisamos saber um pouco mais sobre esse autor. Vamos lá? Quem é o autor? Vocês podem observar aí na tela uma foto do autor do livro, que foi retirada da obra mesmo. Você já ouviu falar de Marcelo Duarte? Então vamos saber um pouquinho mais sobre ele. Ele nasceu em São Paulo em 1964. Olha que legal o conhecimento que vocês já têm sobre biografias. Aparece aqui. Ele é jornalista, editor e escritor e autor de obras como O Guia dos Curiosos, tem 9 volumes, e 5 obras da série Vagalume, da qual faz parte Deu a Louca no Tempo, que foi escrita em 1999. Ele também é fundador e presidente da editora Panda Books. Bem, como vocês perceberam, então, o autor é jovem, ainda é vivo, produz ainda muitas obras e tem obras bem conhecidas, como o Guia dos Curiosos e os outros volumes dentro da série Vagalume, dos quais nós retiramos a obra que vamos trabalhar hoje. Tem uma produção bem vasta e se vocês quiserem, em outro momento, podem procurar algumas obras além da que vamos trabalhar hoje, combinado? Continuando. Qual é o livro? O livro que vamos trabalhar hoje é o livro de Marcelo Duarte, Deu a Louca no Tempo, e tem uma informação bem interessante sobre ele. Primeiro, foi escrito em 1999. Agora percebam que eu coloquei uma animação ali numa tarjinha do lado esquerdo da obra. Está escrito ali Vagalume. O Vagalume é uma série, uma coleção de livros voltados ao público infanto-juvenil criada na década de 70 pela editora Ática. E acreditem, pessoal, essa série faz o maior sucesso para esse público e até para os adultos. Eu, por exemplo, tenho alguns exemplares na minha casa que guardo da minha adolescência até hoje e o meu título preferido está lá e eu releio sempre quando tenho vontade. As histórias são bem leves e ajudam a refletir sobre temas da sociedade, sobre a própria condição do jovem. São livros bem interessantes. Continuando. É um texto narrativo de ficção científica. A obra que trabalharemos hoje é um texto narrativo de ficção científica. Já vamos conversar mais sobre isso. O livro é composto por 130 páginas e está dividido em 44 capítulos de curta a média extensão. E o livro narra a saga de um grupo de 4 amigos para reverter as transformações de personalidade sofridas por pessoas ao experimentarem um evento mirabolante em uma feira de ciências da escola e restaurar a normalidade numa verdadeira corrida contra o tempo.
Então percebam, aparece ali nas informações que é um texto narrativo de ficção científica, então o requisito básico é ter um invento e algum cientista maluco, mas nesse caso não é exatamente um cientista maluco, e sim um grupo de amigos. Bem, e quais são os temas que vão aparecer nessa obra? Vamos verificar juntos? Os temas são amizade, escola, o tempo, a história como disciplina mesmo, repertório cultural, empatia e cooperação, que vai ser um requisito básico para que os amigos resolvam toda a confusão causada pelo invento. Vamos continuar e ler a parte inicial dessa obra? Acompanhe. Estudando o texto. 1. Observe a ilustração da capa e leia a introdução apresentada na obra. Por que você acha que o livro leva esse título? Incrível Máquina do Tempo. Que feira de ciências mais louca! O que o secador do tempo fez com o Bedel Laurentino e os professores Tomé e Cássia? Esse invento do Rodrigo parece deixar as pessoas bem estranhas. Sem entender muito bem como sua inocente máquina adquiriu tamanho poder, Rodrigo descobre que muitos personagens da história estão perambulando por aí. Ele e sua turma tentam dar um jeito na situação, mas acabam se metendo em mais confusão ainda. O invento é roubado e agora tudo pode acontecer. Bandidos, risadas e muitas surpresas aguardam Rodrigo, Fefê, Hugo e Luísa nessa aventura que pode deixar maluco até o mais certinho dos cientistas. Com um secador de cabelo e muita imaginação, essa turma convida você para uma divertida viagem no tempo. Duas informações importantes antes de responderem a questão. Percebam que a palavra história está escrita com letra maiúscula. Lembram que trabalhamos sobre letra maiúscula? Bem, história, como o nome de uma área do conhecimento, pode esconder aí alguns significados, como quais personalidades será que aparecem no texto, no que foram transformados esses professores. Percebam também a imagem da capa, observem que roupa está vestindo o personagem. Então, deixo na tela para que elaborem a resposta. Já voltamos. Então, estudantes, conseguiram perceber que nessa introdução já aparece para nós o espaço, que é a feira de ciências, o tempo, que são ações ocorridas no passado, aparece para nós também os personagens, que são os nomes dos amigos Luísa, Fefê, Hugo e Rodrigo, inclusive o nome dos professores, que são as personagens secundárias na obra, e ficou a pergunta: por que você acha que o livro leva esse título? Vamos conferir? Porque o invento de Rodrigo tem o poder de transformar a personalidade das pessoas em grandes personalidades da antiguidade. E algo importante, reparem na ilustração da capa, pessoal. Aqui, já mudando de slide, vou apresentar para vocês o que tem a ver o secador do tempo com isso. Vamos analisar? Releiam então o parágrafo e, na sequência, trabalharemos com outras questões envolvendo esse objeto. Vamos analisar então agora alguns outros elementos importantes, começando pelo vocabulário. O que é bedel, professora? Bedel é a mesma coisa que inspetor. Então gravem, o Bedel Laurentino é um inspetor da escola. Outra informação importante, secador do tempo. O secador do tempo é um invento maluco de Rodrigo, que é um dos personagens principais. Outra informação importante que aparece para nós aqui, além do nome do personagem que vocês acabaram de acompanhar na animação,
Personagens da história. Lembram que comentei com vocês sobre a questão de história estar escrita com letra maiúscula? Na resposta da questão passada, nós trabalhamos que esses personagens se transformaram em personalidades da história. E lembram que pedi para que observassem a imagem da capa? Inclusive, o que está vestindo o personagem? Parece uma veste assim dos povos da antiguidade, especificamente de romanos. Então é por aí que acontece a transformação. Outra informação importante: os personagens da história, Rodrigo, Fefe, Hugo e Luísa, que é o grupo de amigos que vai precisar superar essas aventuras que vão aparecer no enredo. E com o secador de cabelo e muita imaginação, essa turma convida você para uma divertida viagem no tempo. O que é que vai acontecer nessa história? Vocês conseguem já ter uma ideia com essa apresentação e com esses elementos que nós estudamos? Vamos prosseguir? Sem antes apresentar para vocês uma informação bem legal. Reparem na ilustração da capa o que está dentro do retângulo vermelho que acabou de aparecer. É o secador do tempo. É importante mencionar que a mãe de Rodrigo, desse personagem principal, é cabeleireira. E isso é um secador de cabelo. Sim, é um secador de cabelo utilizado bem antigamente, não como portátil que nós temos hoje em dia. Por isso é constituída a trama a partir desse aparelho, mas ele vai servir para Rodrigo justamente para criar esse invento dele que vai causar toda a confusão no enredo. Vamos continuar? Capítulo 1. Uma missão no salão de beleza. Por aqui, o secador está lá no fundo. Os 3 garotos entraram no salão de beleza de Dona Agripina, muito cheio naquele horário. Todos os sábados era a mesma loucura. Mulheres arrumavam o cabelo, faziam as unhas das mãos e dos pés, davam aquela caprichada para o final de semana. Era incrível o que um bom penteado e uma maquiagem podiam fazer, verdadeiros milagres. Naquela manhã, porém, era preciso atravessar o salão de qualquer maneira para chegar até o quartinho do fundo. Rodrigo e seus 2 amigos, Hugo e Fefe, tinham uma missão muito importante. Estas mulheres parecem estar dentro de torradeiras gigantes, comentou Fefe, ao passar por uma fila de secadores. Será que os miolos não ficam assados? É um desses que nós viemos buscar, explicou Rodrigo. Pra quê? Nós não estamos com o cabelo molhado, estranhou Hugo. Olha ali, gritou Hugo. O que foi? Quis saber Rodrigo, assustadíssimo com o berro do amigo. Um monstro! Um monstro! É a abominável mulher das neves, continuou Hugo, agora em tom zombador. Deixa de ser bobo, riu Rodrigo. É só uma mulher com uma máscara de creme no rosto. Chegamos! Ali está ele, apontou Rodrigo. A mãe de Rodrigo concordara em emprestar para os 3 um secador que havia quebrado. Ela só pretendia mandá-lo para assistência técnica na semana seguinte. Os 3 iriam usá-lo na Feira de Ciências e Inventos da escola. Lá estava ele, num canto do depósito, cercado de caixas de shampoo, condicionador, bobs, grampos, gel e algumas latas de laque. Quais são os elementos do texto que aparecem já nesse primeiro capítulo da obra? Vamos conferir juntos? O espaço. Qual é o espaço? O tempo, o enredo, os personagens e o tipo do narrador. Bem, espaço, salão de beleza e predominantemente a escola, porque falaram da Feira de Ciências e Inventos. Qual é o tempo? É um passado recente, porque o narrador está contando ações que já ocorreram. O enredo. Rodrigo e sua turma precisam resolver questões sobre o invento. E agora, eles precisam bolar esse invento para apresentá-la na escola e estão indo buscar. Quais são os personagens que aparecem aqui? Rodrigo, Fefe e Hugo. E o narrador é um narrador observador. Vamos prosseguir então? Agora, atividade 2. Já conhecemos um pouco dessa história lendo esse primeiro capítulo, vamos focar nos personagens. Observe a ilustração. Depois, leia as descrições e associe ao personagem correto. Primeiro, Hugo é magrinho, com os olhos fundos e os cabelos totalmente despenteados, escondidos debaixo do boné. Outro detalhe é que Hugo só anda com as mãos no bolso e as calças parecem sempre estar caindo.
Segundo, Rodrigo sempre foi o garoto mais sério da classe. Sua mãe se esforçava para pagar a escola depois que o marido morrera e Rodrigo não queria decepcioná-lo. Acabou virando o xodó dos professores. Essa fama causava um certo atrito com a ala mais barulhenta e indisciplinada da classe. Luísa era a menina mais bonita e inteligente da classe. Era loira, tinha os cabelos no ombro e um sorriso devastador. Sua matéria preferida era geografia, porque sonhava em viajar pelo mundo. Fefê tem um sorriso de dentes branquinhos, fica reclamando de fome o dia inteiro. Gosta ainda de misturas aparentemente estranhas, como Coca-Cola batida com iogurte ou dobradinha com queijo ralado. Deixo então um tempinho para que associem esses personagens à descrição. Vamos conferir então as descrições com os personagens? Quem é o Hugo? Estava fácil, ele é o que usa o boné, então relacionando ali com a flecha azul. Rodrigo é o personagem que está inclusive carregando o invento, né? Então na flecha marrom vocês podem acompanhar. A Luísa e o Fefê agora sobraram. Fefê é o que está carregando a caixa e é aquele que tem o sorriso branquinho e reclama de fome o dia todo. E a Luísa, a única menina do grupo, era a mais bonita e inteligente da classe. Certo, pessoal? Vamos prosseguir então? Vamos agora usar os nossos conhecimentos sobre personagens e sobre o enredo para trabalhar a próxima e última questão de hoje? 3. De acordo com o dicionário Caldas Aulete da língua portuguesa, o adjetivo antagônico significa aquilo que se mostra contrário. Qual personagem poderíamos caracterizar como antagônico ao protagonista Rodrigo? Leia o trecho inicial do capítulo 4 para descobrir. 4. As provocações de Arnaldo. O ginásio da escola foi todo reservado para a Feira de Ciências e Inventos. Na tarde do sábado, os alunos das 8ª séries começaram a montar seus trabalhos nos lugares indicados pelo professor Maurício, responsável pelo evento. Rodrigo e Fefê entraram carregando o secador, enquanto Hugo trazia uma sacola com o projetor de slides e o gravador. Olha só o filhinho da cabeleireira, apontou Arnaldo, o garoto mais detestado da classe. Sua mãe vai dar expediente aqui, é? Embora tivesse a mesma idade dos outros, Arnaldo parecia mais velho. Arrogante, adorava provocar brigas. A maioria preferia levar os desaforos para casa, pois sabia que ele lutava jiu-jitsu. Mexer com o seu rabinho de cavalo também valia um murro na certa. Por isso, Rodrigo, que era da paz, fez que não ouviu. Deixo na tela para que localizem a resposta. Já voltamos. Então, conseguiram reler o capítulo e descobrir por que poderia ser, qual personagem poderia ser considerado? Arnaldo pode ser considerado como antagonista ao personagem Rodrigo, pois enquanto gostava de brigas e era arrogante, Rodrigo era da paz. Então já vemos a diferença, inclusive, de personalidade entre esses personagens. Tem mais coisas por aí, mas a gente vai continuar isso tudo na aula 27, por isso não perca a próxima aula e vamos continuar estudando sobre essa história. Uma informação bem importante, uma novidade para vocês. Vocês serão convidados a interagir com essa obra por meio de um material que vai chegar até vocês, um material complementar de literatura. Na próxima aula trabalharemos um pouco mais sobre isso. Cuidem-se e até a próxima!